Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e meus amados, vamos escutar o Evangelho de hoje, da terça-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós retornamos desde ontem, a segunda-feira, depois de Pentecostes, retornamos ao tempo comum, onde a igreja se reveste da cor verde na liturgia, e nesse tempo nós somos convidados a acolher Jesus Cristo no dia a dia, no cotidiano da sua vida e do seu ministério. E hoje, no anúncio da sua paixão, cumpre-se em Nosso Senhor aquela figura do servo de Deus que sofre. O Evangelho de hoje, Jesus ele anuncia a sua paixão. Já é a segunda vez que isso acontece no Evangelho de São Marcos. E o Senhor ele diz aos discípulos que vai sofrer, vai ser morto e que vai ressuscitar no 3º dia. Primeiramente, a gente vê Jesus que assume em si mesmo a figura lá do Antigo Testamento do servo sofredor, ele que oferece a sua vida em resgate da nossa vida. E depois a gente vê a incompreensão dos discípulos no versículo 32. E Jesus quer ajudar os discípulos para que eles entendam o anúncio da paixão e por esse motivo, ele abre aquele canal de comunicação quando pergunta para os discípulos o que vocês estavam discutindo pelo caminho. E eles tinham discutido quem era o maior, ou seja, diante de uma comunicação tão preciosa, tão importante de Jesus, os discípulos não conseguiam entender o que o Senhor estava lhe falando, e acabam discutindo coisas supérfluas, coisas desnecessárias para o reino de Deus. E uma grande contraposição, uma grande contradição, os discípulos não conseguem se assemelhar ao Mestre. O maior no reino dos céus é aquele que serve a todos, é aquele que se coloca como o último de todos. Então hoje nós pedimos ao coração de Jesus, no início desse tempo comum, que no dia a dia da nossa história nós consigamos viver uma vida de serviço ao reino, a Deus e aos nossos irmãos. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.